Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É uma oportunidade ímpar nós podermos congregarmos, nos ajudarmos em torno da consciência de Cristo, em torno da palavra de Cristo, para que nós testifiquemos da bondade e do quanto Ele tem sido generoso para nós. Eu quero convidar você nesse momento, irmão, a abrir a sua Bíblia nos Salmos, primeiro, Salmos 1. E eu quero te solicitar que nesse momento nada concorra com a primazia da palavra do Senhor. Então, bota o seu celular aí no off e concentremos-nos aqui para que nós possamos tirar o máximo do proveito possível. Salmos 1, vamos fazer uma leitura em Cristo, para que todos nós, ainda já cantamos, mas continuemos no exercício de forma conjunta. Salmos 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem produz, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Me foi pedido para falar um pouco a respeito da Escritura Sagrada. Sola ou só a Escritura. Preste atenção no que eu vou ler literalmente, para não correr o risco de não atingir o meu objetivo ao final. Falhas de comunicação. Isso se deu num quartel. O capitão ele ordena ao primeiro sargento: amanhã haverá eclipse do sol, o que não acontece todos os dias. Mande formar a tropa às 7 horas em uniforme de passeio. Deverão observar o fenômeno e eu darei as explicações. Se chover, nada se poderá ver, e os homens formarão o alojamento para o exercício. Olha do capitão ao primeiro sargento. Agora, o primeiro sargento comunica a mesma ordem ao segundo sargento da seguinte forma: por ordem do capitão, haverá eclipse do sol amanhã, às 8 horas, em uniforme de passeio. O capitão dará as explicações, o que não acontece todos os dias. Se chover, não haverá nada lá fora, e o exercício do eclipse será no alojamento.
Agora, o segundo sargento repassa a mesma ordem ao cabo da seguinte forma: amanhã às 7 horas, vem ao quartel um eclipse do sol em uniforme de passeio. O capitão dará as explicações no alojamento. Se não chover, o que não acontece todos os dias. Agora, há um populacho e o cabo comunica aos soldados: atenção, atenção. Amanhã, às 7 para as 8, o capitão vai trazer o eclipse do sol com uniforme de passeio e explicações. Vocês deverão estar formados no alojamento para o caso de chuva. O que não acontece todos os dias. E a partir da ordem do cabo aos soldados, os soldados começaram a conversar entre si, e o comentário foi da seguinte forma: o cabo disse que amanhã o sol, em uniforme de passeio, ele vai fazer eclipse para o capitão que lhe pedirá explicações. A coisa é capaz de dar encrencas dessas que não acontecem todos os dias. Deus querido. Esta advertência, meus queridos, ela foi copiada e eu peguei de um amigo e foi vista num quadro em um quartel lá em Belo Horizonte. E mais do que tudo o que eu disse até agora, foi o término da frase. Fale. Mas se for sério, estuda. Vai. Mas se for sério, estuda. E entendo eu, meus queridos irmãos, que é exatamente pela seriedade das Escrituras Sagradas, e ela nos foi dada como cuidado de Deus, da forma como o nosso irmão Pedro registra da parte do Senhor a respeito da palavra, quando ele diz que nenhuma elucidação nos foi dada por particular vontade humana, mas antes homens santos, separados, falaram da parte de Deus a nós, e portanto devemos louvá-lo, porque temos essa palavra escrita. Meus queridos irmãos, o Salmos 1, e eu não vou falar aqui nada de novo, porque a Bíblia trata dos verdades, eu quero tratar, pelo contrário, de forma muito prática com você, aproveitando até uma fala do Samuel no início. O Salmos 1, ele destaca exatamente a proposta desta noite de só a Escritura. E no nosso meio, reformados, a frase de que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática, ela é algo contundente. E o Salmos 1, ele destaca exatamente a primazia da palavra de Deus. Enquanto, na sequência, se você for observar, o Salmos 2, ele vai descrever a supremacia de Cristo. Os Salmos, meus amados irmãos, de forma geral, eles são bibliocêntricos, eles são cristocêntricos, como deve ser a minha e a sua espiritualidade.
intimidade, como deve ser a minha e a sua vida, como deve ser a minha e a sua adoração, como deve ser as nossas orações, como devem ser os nossos lamentos, bem como também os nossos louvores. A nossa vida, meus queridos irmãos, de forma geral, ela precisa ser bibliocêntrica e cristocêntrica. Por quê? E como isso funciona? Nós precisamos, como aqueles a quem foi lavados, chamados, tratados, justificados, nós precisamos de ter a palavra como fonte para todas as coisas da nossa vida, e precisamos também de ter Cristo como nosso foco, único foco. É por isso que a Bíblia, ela precisa e deve ter a primazia, e Cristo deve ter a supremacia em tudo o que somos e fazemos. Meus amados irmãos, em Cristo, pela palavra, é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Aí eu te convido novamente a olhar para a sua Bíblia, o Salmo, permaneça ele aberto aí, viu? Olha como inicia os Salmos, ou termina os Salmos, o verso 1 do Salmos 1. Como termina? Não se assenta nas rodas dos escravos. Exatamente. Agora, como é que ele se inicia? Feliz, bem-aventurado. Quem? Aquele que tem prazer na palavra. E o Salmos 2, ele traz uma outra grande verdade para nós. Feliz aquele que se refugia em Cristo. Feliz é quem encontra Cristo na palavra. Feliz é quem encontra Jesus Cristo na palavra. Por que a palavra precisa ter a primazia, meus amados irmãos, da nossa vida? Por que destacar a primazia da palavra de Deus? Por razões simples, razões óbvias. A palavra de Deus precisa de ter a primazia na nossa vida, meus queridos amados irmãos, porque não há outra forma. É bem isso mesmo, tá? Não há outro modo de nós adorar a Deus. Não existe outro jeito de se viver na presença dEle. Não há outro meio de se obter felicidade nesse mundo se nenhum deste ser não aprender a amar a palavra, a reverenciar a palavra, a cultuar a palavra, a amá-la e alegrar nessa palavra. Só a palavra. É por isso que ela precisa de ter a primazia na nossa vida. É por isso que nós precisamos vivê-la a cada instante. É por isso que nós precisamos de estudá-la, ela todos os dias, tendo-a como fonte, para que nós encontremos Cristo todos os dias por meio dela. João capítulo 1 vai falar de que Jesus foi o Verbo encarnado, a palavra encarnada.
Então, meus queridos irmãos, de que maneira então a palavra precisa ter? E como funciona a palavra como primazia na nossa vida como justos e justificados? Como que isso funciona? Como deve funcionar? Primeiro, a palavra como única regra de fé e prática, ela funciona na nossa vida como aquela que dirige o nosso amor. A palavra de Deus como única regra de fé e prática precisa guiar a maneira de nós justos andarmos. Mas é isso, pastor? Sim. Olha para o verso 1 e verso 2 que você leu comigo. Olha aí. Bem-aventurado o homem. Depois. E antes. Amém. E na sua lei medita ele de dia e de noite. A palavra precisa dirigir o nosso coração. Eu ia falar os justos, né? Vamos falar aqui os cristãos. Nós, como cristãos, meus queridos, não somos dirigidos pelo mundo. Nós, servos de Deus em Cristo, não somos amoldados pela cultura que nos ensina. Nós, servos do Senhor, não nos guiamos pelos achismos, muito menos pelos modismos. Nós, salvos em Cristo, somos guiados pela palavra de Deus. É por isso que ela precisa de ter a primazia. O justo é feliz exatamente por isso. Nós somos mais do que felizes exatamente por isso. Somos bem-aventurados exatamente por isso, meus queridos. Porque a felicidade não é o nosso objetivo principal de vida. Somos felizes porque a felicidade não é aquilo que faz a minha vida acontecer, não é aquilo que preenche o âmago da minha alma. A felicidade, ela passa a ser um subproduto da minha atitude, da minha relação, do meu amor, da minha prática, da minha fé com a palavra de Deus. Então, o justo não vive para a felicidade como os homens ímpios vivem, mas a felicidade vem. E essa felicidade, ela é resultado do quanto ele ama a palavra, do quanto ele dedica e aplica essa palavra na sua vida. Portanto, agora a felicidade é fruto daquilo que ele é e não daquilo que ele faz. E nós somos o que somos por causa da palavra de Deus. Nós somos o que somos porque Cristo fez tudo que nós não podíamos fazer na cruz. E nós somos o que somos porque a palavra é que faz isso em nós. Gera vida. Fomos gerados, transformados por essa palavra. Louvado seja o nosso Deus. Então, se nós somos justos e justificados, não andamos segundo os ditames desse mundo, o que é então que nós não devemos fazer? Conselhos, essa palavra. O que é então
que nós não devemos fazer. Olha para sua Bíblia. Nós não devemos seguir o conselho daquele que não ama Deus. Você entendeu isso? Você não deve seguir, ou pedir, ou sujeitar, ou se subjugar aos conselhos daquele que não ama e não obedece a Deus. Cuidado com o que você vive. Cuidado com quem você chama de melhor amigo ou melhor amigo. Cuidado. Porque o justo aqui, ele não segue no conselho do ímpio, ele não imita a conduta do pecador, ele não assenta na roda daqueles que zombam de Deus. Você consegue perceber, irmãos, que para mostrar a felicidade do justo, o salmista apresenta primeiro o que ele não faz. Já pensou nisso? Por que ele inicia com o negativismo? O que não é muito comum nas nossas exposições, né? O que não é muito comum você pregar de forma negativa. Mas aqui nós vemos isso. Nós vemos isso. O Salmos 1, irmãos, como todo o restante da Bíblia, começa onde todos estão. Ele dá um retrato, como um diagnóstico de como o homem é pecador. E do cuidado que ele precisa de tomar por isso. Por quê? Porque em busca da felicidade, o mundo, irmãos, ele faz o que for preciso para ser feliz. Inclusive, ouvindo o conselho do outro ímpio. Para ser feliz, o mundo, ele imita aquilo que está dando certo. Não importando se está ferindo o preceito, a palavra de Deus ou não, ele imita facilmente a conduta dos pecadores. Ele, sem pensar duas vezes, ele assenta na roda daqueles que zombam de tudo, de todos, inclusive de Deus. O problema do mundo, meus queridos, é que todos os que são guiados pelos seus ditames pensam que para ser feliz ou para serem felizes, eles precisam de fazer tudo o que os outros fazem. Mas, contrariando a multidão, o salmista aqui, ele vai nos dizer que a felicidade está em não fazer essas coisas. A felicidade, de fato, está em não fazer tudo o que a grande maioria faz para ser feliz. Sendo assim, ele nos direciona para fazermos outras coisas. Aí ele continua dizendo que nós, como aqueles que fomos chamados, justificados, agora na dispensação do cuidado e do controle do Senhor, nós somos justos. Devemos expressar e buscar a nossa satisfação na lei do Senhor. Com muito carinho e zelo, na sua casa, leia o Salmos 19 a partir do versículo 7. A excelência da criação e da palavra de Deus, ele vai começar a falar, aí depois ele vai se derramar diante da palavra do Senhor.
Meus queridos, o prazer do justo está em conhecer a Deus e sua palavra. O prazer dele está em remoer essa palavra. O prazer dele está em praticar essa palavra. É por isso que eu disse que a palavra, como única regra de fé e de prática, ela dirige o caminho ou os passos do justo. E agora na dinâmica e na direção do caminhar dele com Cristo, no deleite dele na presença de Cristo, no desfrute dele da comunhão com Cristo, é que ele vai se realizar, é que ele vai ser feliz. Então, a verdadeira felicidade não é encontrada nas pessoas, não é encontrada naquilo que você faz, não é também encontrada naquilo que você deixa de fazer muitas das vezes, mas ela é encontrada na pessoa de Cristo e na sua palavra. É por isso que aqui mais do que todos, eles são felizes. Eles são felizes. Então, meus queridos, o ímpio não. O ímpio, ele vai progredindo na perversidade, na impiedade, zombando, ele vai piorando. Há um crescente na forma, na derrocada do ímpio, né? Se você prestou atenção aí, muito bem você sabe disso, porque ele vai dizer que ele vai agora andar, ele vai parar, ele vai sentar, ele vai abrir a boca como sepultura e vai fazer de tudo. Resumindo, vai piorando. E curiosamente, sabe como chega ao estado final do ímpio, no seu estado de pior, irmãos? Olha o verso 4. Olha o último estágio de degrau do ímpio. Quem que diz aí? Não são assim como? Não são como justos, mas eles são deixa eu usar uma palavreado jovem, mas é bastante jovem, me perdoa, tá? Ou cambada. Vocês que estão fazendo tudo o que esses camaradas lá fora estão fazendo e estão achando que vocês estão bombando, vocês estão tomando bomba? Seja um pouquinho inteligente. Quando diz que o ímpio é como palha, o que é uma palha, irmãos? No tempo lá na roça, né, irmãos, a palha tinha algum valor ainda, né? Nós pelávamos um porco, fazia as petecas, fazia mais não sei o quê, mas via de regra, a palha é algo sem valor, que ela é guiada pelo vento. Se o vento está para cá, ela vai, se está para cá, ela vai. Não tem opinião própria, não tem postura, não tem compostura, não tem ideia, não tem firmeza. E está pensando que está bombando. A palha não tem valor, ela não tem mais grão, ela não tem mais cabelo, ela não tem mais exercício de função, ela não tem mais vida, ela não tem mais virtude, ela pelo contrário vive de um lado para o outro, até ser dissipada de tanta pancada que ela vai tomar, ou virar cinza ao ser queimada. Assim são os filhos. Assim são os filhos. Agora,
consegue seguir o fluxo das pessoas boas. Ele não vive a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor, como única regra de fé e de prática. Aqui eu tenho que correr agora, eu quero estar embora. Ela precisa dirigir os passos do homem justo. Outra coisa importante, irmãos, a Bíblia, como nossa única fonte de regra de fé e prática, ela também precisa definir a nossa postura como justo. Ela não apenas deve dirigir os nossos passos, mas ela define quem somos e qual a postura que nós temos que tomar. É por isso que lá em João 17, também no verso 17, quando o nosso Senhor Jesus está orando, e ali naquele capítulo ele ora por nós, ele diz lá: Pai, santifica-os. O quê? Na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Se você olhar nos versículos 3 e 4 do nosso texto áudio, você vai ver ainda falando do justo. É por isso que a palavra define a postura dele. Porque o verso 3 fala que ele é como árvore. Não como uma árvore qualquer, não como uma árvore em lugar qualquer, não como uma árvore que produz um fruto qualquer, não como uma árvore que cresce desordenadamente. O justo é como uma árvore. E ela vai estar plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E todo quanto ela faz, ele será bem sucedido. Os versos 1 e 2 dos Salmos, que estamos debruçando sobre eles, irmãos, demonstram que a palavra dirige os passos desse homem. Mas esses dois versículos aqui falam da postura dele. Preste atenção para os traços da postura do justo. Primeira coisa, o justo não está vagando por aí. O justo, ele não é guiado pelo vento. Ele não é guiado pelos pensamentos, tantos que existem por aí. O justo, ele está estabelecido. O justo, ele está fincado. O justo, ele está enraizado. O justo, ele está balizado. Ele está fixo. Em que, irmãos? Na palavra de Deus. Portanto, a postura de vida daquele que foi chamado e justificado por Deus é que a sua vida seja guiada pela palavra. A palavra que terá primazia na vida dele. O Espírito Santo nutre essa vida, assim como essa árvore que está plantada no lugar certo. O justo, ele vai multiplicar boas obras, e essas agora não são para eles, mas são para a glória de Deus. É isso que se espera no tempo certo. O justo se mantém vigoroso, formoso, as folhas não murcham, e ele prospera naquilo que faz. Portanto,
que, na verdade, nos define ou precisa definir a nossa postura. Nesta palavra nós devemos viver, meditar, para nos fortalecermos, crescer, florescer e frutificar para Deus e para o próximo. A Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, além de dirigir os nossos passos, estabelecer a nossa postura, dizendo quem nós somos, o que devemos fazer. Ela fala qual é o seu novo estado, a sua nova posição em Cristo Jesus. Isso você olha para os versículos 5 e 6. Olha a nossa posição. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra precisa distinguir a nossa posição. O Salmo 1 revela a distinção notória que existe entre o justo e o injusto. Conforme os versículos 5 e 6 que nós lemos, o justo é, primeiramente, feliz e frutífero. Irmão, irmã, você não é obrigado ou obrigada a andar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, com um sorriso daqui a pouco. Você não é obrigado. Até porque nem sempre o abrir a boca em forma de sorriso significa que de fato o cara está feliz, né? Mas o justo é feliz e dá fruto. Então não se é admitido que o crente vive lamentando, vive murmurando, praguejando, reclamando, não somando, não fazendo aquilo que tem que fazer. Porque a Bíblia diz que o justo não é assim. Ele é feliz, apesar dos problemas, apesar das dores, apesar das crises, apesar dos problemas. Ele é feliz, porque ele tem Jesus no coração. Ele é feliz. E por ser feliz, ele vai dar fruto. E ele vai dar fruto porque ele vai trabalhar para o reino de Deus. Ele vai envolver na causa de Deus. Ele vai dar fruto porque ele quer ver o reino avançar. Ele vai dar fruto porque ele não vai contentar com a salvação só para ele e só para os seus. Ele vai querer dar esse presente para tantos quantos em Deus colocar à frente dele. É por isso que ele vai frutificar. Ele é feliz e vai dar fruto. É isso que o Salmo está dizendo. O verso 5 diz que eles, agora os ímpios, eles não são justificados, irmãos. É por isso que os ímpios, aqui nós chamamos de inimigos de Deus, eles não vão resistir no dia do julgamento, conforme você leu aqui comigo. Eles não vão prevalecer. Outra coisa, eles não têm aquilo que nós temos, e valorize isso, meu irmão. O verso 5 fala que por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque eles não conhecem comunhão, e portanto, por não conhecerem, eles não desfrutam de uma comunhão verdadeira. Privilégio meu e seu como justos em Cristo. Eles praticam males. E o verso 6 tem uma triste notícia para o mundo.
pois o Senhor conhece o nosso caminho como justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio perecerá. E essa frase me faz lembrar do que Asaf, ele fala lá no Salmo 73, quando ele fala da prosperidade dos maus. Os outros versículos que Asaf registra aqui, irmãos, depois de uma quase derrapada dele, e quando ele recobra a consciência, e ele diz que Deus é o que ele tem de mais precioso, porque Deus o guiava com conselhos e depois iria recebê-lo na glória. No final desses salmos, no verso 27, ele fala: os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu destróis todos. Presta atenção nisso, irmãos. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E aí você leu no verso 6, no final, que o ímpio vai receber a sentença, ou já está sentenciado, e ele será condenado. É por isso que o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho deles será destruição. A palavra precisa ter primazia na nossa vida, irmãos. Ela como única fonte para nós, como única regra para nós. Nós vemos agora nesses salmos que só há dois caminhos para o homem: o caminho dos justos e o caminho dos justos. O caminho dos justos é o caminho da palavra de Deus. O caminho dos ímpios são os seus próprios pensamentos, prazeres e costumes. O justo é feliz e dá fruto. Os ímpios não são justificados, não desfrutam da comunhão e no final ainda vão ser condenados. A pergunta, eu não quero calar: em qual caminho você está? Ou em qual caminho você vai persistir a caminhar? Mas, pastor, que negócio é esse? Quem consegue ser justo? Eu não consigo, mas o meu dono, o meu Senhor, é justo. E por causa dele, pelo que ele fez lá na cruz, que eu não podia fazer, ele me justificou. E pelo fato de eu ter sido justificado por ele, em Cristo agora, eu sou nova criatura. Eu não consigo ser justo, você não consegue ser justo, mas Cristo conseguiu ser justo por mim e por você. O que fazer então? Como equalizar essa equação? Corra, se você está distante, e refugie debaixo das mãos poderosas do Senhor Jesus. Corra urgentemente para os braços do Pai, para que você possa desfrutar da sua graça salvífica. De modo, meus queridos irmãos, que Cristo cumpriu toda a justiça que eu não conseguia cumprir. Agora, buscando a Ele, refugiando nele, nós vamos encontrar perdão. E tendo agora poder para viver
sendo conduzido pela sua palavra, ser dirigido pela sua palavra, sendo definidos pela sua palavra e também sendo distinto com uma nova postura pela instrução da sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e sempre.